meus caros, como é que estão todos? Espero que esteja tudo legal por aí. Meu nome é Rodrigo, fazemos aqui testes de convivências por muitos quilômetros. Creta Action 1.6 2022 na área, pegamos com 28.608 quilômetros. Está agora com 29.617 quilômetros, ou seja, já rodamos mais de 1.000 quilômetros, porém ainda não fizemos o teste do consumo rodoviário com gasolina. Hoje, então, teste de consumo rodoviário com gasolina. O carro não está com o tanque cheio até a boca, tem 3/4 aqui de combustível. O tanque de gasolina, andando só aqui na região do bairro da Vila Monumento, Ipiranga, Vila Mariana e Moema, está fazendo 5,9 km por litro de gasolina. Veja bem, velocidade média de 11 km por hora. Muito baixa, né? Mas só para você entender que, dependendo do trajeto que você faz, o consumo dos carros realmente muda bastante. Então não é para se levar em consideração, a não ser que você rode também pequenas distâncias. Mas o consumo dele está bem similar a do Jeep Renegade 1.8 aspirado que nós testamos aqui do canal, tá bom? Então é para se levar em consideração se você anda pequenas distâncias aí. Dificilmente o carro vai economizar combustível se tiver um motor um pouquinho mais potente andando em trajetos truncados, né? Então hoje vídeo de consumo rodoviário com gasolina comum, pneus calibrados com 33 libras, lembrando que, se não me engano, ele fez 10,9 de etanol nesse teste, foi um dos piores aqui do canal. É um teste de 53 km aproximadamente, rodando a 100 km por hora. Né? Todos os carros do canal passam pelo mesmo teste ali no Rodoanel, e esse aqui vai ser da mesma forma. Eu só vou zerar quando estiver lá perto, justamente para não ter interferência do circuito de cidade. Mas até chegar lá eu vou comentando um pouco com você do que nós vimos aqui de novidades boas e ruins nesse grande carro aqui. Ele tem agradado, ele tem sido muito bacana, um bom companheiro de jornada, e vamos nessa, bora lá. Hoje não foi dado partida nele ainda. Quando você dá partida, geralmente ele dá uma esticadinha boa aí no motor. Olha só, 5,9 km por litro de gasolina. E quando chegar lá perto, nós vamos zerar, né? Então o circuito nós vamos andar com a sexta marcha acoplada no sequencial, para ele não ficar engatando quinta na subida como fazemos com todos os carros, e ligar o piloto automático a 100 km por hora. Lembrando que esse aqui, o Cruise Control, é a moda antiga. Você tem que colocar aqui, ver a velocidade que está e clicar para ele reconhecer aquela velocidade, o que de toda forma é um ponto negativo do carro, né? Para você que está chegando agora, então se inscreve, deixa o like, dá essa força, compartilha. Ó, o Onix ali, que está em teste também. Compartilha, dá essa força, que vai ser bem bacana você deixar o like aí e ajudar a aumentar a visibilidade do nosso canal. Só assim eu vou poder oferecer um material melhor para vocês. O consumo ainda caiu para 5,7 agora, tá? Lembrando que ele estava fazendo 4 km por litro de etanol no mesmo trajeto. Calibrados com 33 libras, não poderia deixar de passar no posto, conferir a calibragem. Estava com 31, 32 e... ops! Bora colocar o cinto. Bora lá. Start-stop ligado. Lógico que não vai ter interferência na estrada. Ops, tio, acabou de fechar. E eu tô dando os aceleros aqui, ó, para sentir um pouquinho como ele é com gasolina. A primeira e a segunda, até a quarta marcha, eu falei que são bem curtas. Então dá aquela impulsão rápida pro carro, mas também o giro sobe bastante. Mas vamos esperar chegar lá na Anchieta para conversarmos um pouco mais sobre isso, até pegarmos o acesso para o Rodoanel. Inclusive, meus caros, hoje eu vou falar algumas coisas para vocês nesse trajeto aqui de consumo rodoviário, que pode ser que crie uma polêmica muito grande, porém fiz o teste na prática, tá? Eu não consegui gravar, mas ainda faria um teste no futuro para provar isso para vocês, ou vocês, quem sabe dessa história aí que eu vou contar logo mais, deixa nos comentários se concorda comigo ou se não concorda, especialmente sobre o desempenho do Creta, tá? Que surpreendeu muito numa situação específica, que eu vou comentar logo mais com vocês. Mas antes disso, eu queria que vocês fizessem a gentileza de deixar, já imaginar na média de consumo que ele vai fazer. Lembrando que as médias de consumo dele durante todo o teste não foram as melhores daqui. Motor 1.6 aspirado, de concepção antiga, que já bebe um pouquinho demais no HB20, que dirá no Creta, que tem uma carroceria mais moderna, com base no
mais moderna, mais pesada, né? Com base no Elantra, não mais moderna necessariamente, mas mais pesada, né? Então, vou falar um pouquinho de desempenho aí para vocês. Falo agora, será? Será que eu digo agora ou me calo para sempre? A situação é a seguinte: fiz ali alguns testes de 0 a 100 e andando também com o T-Cross, né? Então eu conseguia retomar a velocidade, só que eu estava sem minha câmera. Eu fui sair à noite sem minha câmera e tal, e me surpreendi demais com o Creta em algumas situações específicas, tá? E também com a Tracker 1.2, né? A Tracker Premier. E me surpreendi em algumas situações específicas que eu vou falar para vocês, e pode ser que vocês se surpreendam como eu. Acreditem, o Creta 1.6 aspirado de 130 cavalos anda mais do que o T-Cross 200 TSI e anda mais do que o Tracker 1.2 Premier. Agora eu vou deixar vocês não molharem um bico e começarem a já falar nos comentários que eu tô errado. Mas é lógico, né, que eu vou comentar qual a situação que acontece que ele anda mais. Estranhamente, depois dos 170 km por hora ou 180, esse Creta dispara, como vocês viram no vídeo lá anterior, eu voltando de Peruíbe, aliás, de Bertioga com ele. Eu não sei o que acontece com talvez o escalonamento do motor, que utiliza bastante da potência, e o motor e a cilindrada também maior do que os concorrentes que eu falei agora. Então, quando você está a 180, o Creta continua crescendo a velocidade rapidamente, atinge 200 km por hora de painel. Ele atingiu 202 km por hora no painel, enquanto que o Tracker limitou em 187 ou 184, não me lembro. E o T-Cross, na segunda marcha, a arrancada ele sai bem na frente. A Tracker não falei de arrancada, tá, pessoal? Eu tô falando dessa situação quando o carro já está em alta velocidade. Se eu estivesse aqui numa autoestrada a 180 km por hora e os dois começassem a acelerar, você ia ver que o Creta 1.6 ia ficar na frente dos dois, se fosse uma estrada muito longa. Vocês estão me entendendo, né? Lógico que de arrancada os turbo alimentados e baixa cilindrada andam muito mais, né? Mas tem uma situação, a Tracker andou mais que o Creta em todas as situações de arrancada, né? Eu não quis gravar para não parecer racha realmente, mas andou mais em todas as situações. Só depois dos 180 km por hora que ela ficou amarrada e o Creta foi embora, depois que ela limitou. E o Creta veio chegando e passou mesmo. E na Castelo Branco, pessoal. E outra situação específica, que é o T-Cross na subida. Próximo dos 170, 180 ele amarra, e esse aqui continuou crescendo na subida. Não subida muito íngreme, mas uma subida relativamente... Olha isso, eu tive que desviar aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Por isso que eu falo, né? E o T-Cross, olha isso, meu Deus. E o T-Cross, o motor vai perdendo, a turbina vai faltando em altas velocidades, e o motor do Creta continua enchendo até 200 km por hora. Então ele também vai mais rápido, mas com mais parelho com o T-Cross do que com a Tracker, porque a Tracker tem um limitador, né? Mas eu tô impressionado que esse carro anda de alta. E é um motor 1.6 de 130 cavalos. Quando você vai retomar a velocidade, ele vai meio lento. Mas tem uma situação, então, assim, duas situações. Ele anda mais de velocidade final que os dois. Então ele anda realmente mais. Tá? Isso no teste na prática. Anda mais que o T-Cross 200 e do que o Tracker 1.2. Então você de Creta 1.6 vai conseguir despachar ele se tiver em alta velocidade na estrada. Óbvio. Alta velocidade reta sem fim, né, meus amigos? Não tô falando de retomada. Agora, numa situação específica, saindo andando em segunda marcha, a Tracker foi embora na frente do T-Cross, do Creta, desculpa. A Tracker foi embora na frente do Creta. Mas em relação ao T-Cross, o Creta e o T-Cross ficaram equiparados em segunda marcha. Em terceira também, só quando engatou quarta, porque cai muito giro aqui no Creta, que o T-Cross começou a disparar.
Eu não sei se vocês tinham ideia disso, mas foi uma surpresa muito grande para mim. E eu fiquei emocionado com o Creta. Tentei procurar algum vídeo na internet que falasse a esse respeito, mas é impressionante o que esse carro anda de velocidade final, assim, ele vai embora, entendeu? Ele vai embora. E é assustador o que anda. Então isso é uma coisa que eu queria deixar registrado aqui para vocês. Olha o consumo como melhorou já andando em circuito rodoviário, né? Já tá 7.7 aqui, 7.8, ó. Então anda mesmo. Por isso que o HB20 que eu falo pra vocês, o HB20 lá de casa, anda pra caramba mesmo. Não é brincadeira o que anda esse motor 1.6. Imagina se você coloca... Olha só, olha. Observem isso. Primeiro entrou, depois deu seta, viu? Agora, essa característica aqui, ó, de retomada, mesmo que seja lenta, que pode ser que chame a atenção negativamente para quem não gosta do giro do motor muito aqui dentro do carro, né? Pode ser que você vá se incomodar aí. Mas, ó, é impressionante o que cresce a velocidade depois que o giro tá bem alto. Olha isso. Porque ele gira até 6,5. Então é impressionante o que vai embora. Ele vai gritando aqui, mas vai embora. Dá pra descer o sarrafo aqui. E eu não tinha essa ideia. Como ele faz muito barulho aqui dentro, quando você pisa, você fica achando que ele não tá andando. Só que agora estamos com gasolina também. Lá no teste estava com etanol todos os carros, né? Agora deixa nos seus comentários o que eu falei sobre isso. Queria muito ouvir a opinião de vocês, sinceramente. Se vocês já tiveram esse feedback de algum outro canal aí, de alguma outra situação, mas é de se levar em consideração a disposição do Creta em altas velocidades. E também a segunda marcha dele, que eu já tinha falado para vocês que era muito forte, que eu percebia que era muito forte. Então eu fiquei muito empolgado, sinceramente. Eu fiquei no Creta o tempo todo, né? E o tracker limitando, acho que é 187, o tracker 184, tracker limitando, e o Creta vindo e passando. Lá quase chegando no limite da Castelo Branco. Me perguntaram outras coisas aqui sobre o carro, que eu vou falar mais adiante. Eu fico imaginando o Creta 2.0, que deve ser também, hein? Vou falar de outras coisas no vídeo do juízo final, que deve ser o próximo vídeo aí. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica das coisas. Mas eu creio que o juízo final já vai ser o próximo vídeo. E aí vamos mais uma vez conversar aqui entre nós para sabermos se iremos com o Creta adiante ou não. Não apresentou nenhum defeito, nenhum barulho, nada de inconsistências mecânicas, regularidade, o carro um reloginho. Veio tudo a contento aqui, sem surpresas. Ó, esse aqui comportamento talvez não seja nem a questão da redução de marcha, mas sim o barulho invadindo aqui a carroceria, né? Ele gira quase 6,5 se você deixar no mecânico, no modo sequencial. Nossa, é impressionante o que faz curva esse carro. O que faz curva e o que freia. Se esse carro ficasse na minha mão mais um tempo, ele ficaria andando igual um 2.0. Bom, chegando ali no Rodoanel já, nós vamos zerar logo mais aí os contadores e fazer o teste exatamente como nos propomos aqui, hein? Em terceira aqui, mas tá vendo o carro aí, não dá. Ó, deixa eu entrar. Olha como ele, essa terceira dele é impressionantemente rápida, olha isso. Trocou com 6,5. Olha como anda esse carro. É impressionante o que anda. É impressionante o que anda, o que freia e o que tem estabilidade, especialmente se você deixar no sequencial. Quando você deixa no sequencial,
ele troca de marcha 6,5, já na faixa vermelha. Quando você deixa no drive, ele troca de marcha logo depois dos 6.000. Essa diferença de 500 RPM dá uma impulsão enorme para o carro. Olha essa curva, como ele faz bem. Olha isso. Ó, pregado. Completamente pregado no chão. 120 na curva quase, ó. Pregado. Trip zerado, cruise control a 100 km por hora. Com gasolina ele tá ficando a 100 mesmo. Com etanol ele variava entre 98 e 99 quando eu tentava deixar no 100. Vamos começar o teste por 53 km. Acompanha aí que eu vou falando as médias de tempos em tempos aí para vocês. Olha só, a primeira marcação ali, 11,8 km por litro de gasolina, 29.641 km. Bora lá. Muito importante, né? Para você que está chegando agora, ar-condicionado desligado. Eu já fiz outras médias de consumo com esse carro, em testes alternativos aí, em testes múltiplos, andando pelo estado afora, né? Mas aqui é o vídeo específico de consumo rodoviário que tem que passar por um teste específico, realmente. Vou falar para vocês aqui, fiquei com vontade de espirrar, eu espirrei tão forte. E 3 vezes ainda que até aliviei aqui as tensões. Meu cérebro quase saiu da cabeça. Olha só, hein? 15,8 km por litro. Tá bom demais até agora. E quanto que tá aqui? 96 km por hora de média nos primeiros 4,5 km. Vamos ver. 16,2. Vamos ver se vai surpreender com gasolina a ponto de eu fazer um juízo final e elogiar o consumo com gasolina, hein? Porque com etanol foi sofrível. Veja bem, um consumo de 10,9 de etanol não é ruim para um carro desse porte, com esse motor, com essa transmissão, mas foi um dos piores do teste, ficando atrás somente do EcoSport Storm, que fez 9,9 no mesmo percurso. Só que o EcoSport tem um câmbio de 6 marchas também, lá tinha tração nas 4 rodas, né, sob demanda, e também tinha um motor de quase 180 cavalos, aqui são 130. E também lá era mais pesado que aqui, né? Sempre dizia que esse motor da Hyundai foi feito para usar etanol. Com etanol ele parece 2.0, pelo menos no HB20, né? E aqui também surpreendeu demais. E com gasolina ele é econômico, relativamente econômico, mas com Creta achei sinceramente que não fosse ser, ou continuo achando. Agora eu nem vou falar mais a média que eu acho que ele vai fazer, porque está fazendo 16,1 agora, mas eu quero que você diga aí nos comentários qual média, se você vai errar feio, se não errou. Depois que terminar o vídeo você comenta aí sem falta. Bom, primeiro subidão está começando com 16,2 km por litro, 96 km por hora e 7,6 km rodados, né? Vamos ver aqui o subidão, se vai derrubar o consumo do Creta. Engatou quinta na subida, já joguei no sequencial que eu não tinha jogado ainda, para que não fique reduzindo para quinta, mas ele já tinha reduzido aqui porque eu tinha esquecido de deixar no drive, mas foi a primeira vez que aconteceu. Realmente a subida é o calcanhar de Aquiles dele pelo tamanho, porte e pela altura também, né? 14,4, caiu de 16,2 para 14,1 agora, até esse topo da subida aqui. Chegando o nosso primeiro pedágio. Espero que ele faça mais de 15 km por litro para dar aquela alegria em nossos corações aí. Só para vocês terem uma ideia, ele fez 10,9 km por litro de etanol, enquanto o T-Cross no mesmo teste fez 17 km por litro, hein? 16 alguma coisa, se não me engano. Ainda vou colocar o ranking aí pra gente não esquecer junto. Pra gente lembrar junto, não esquecer junto foi legal, né? Diminuindo a velocidade gradativamente. Vamos chegar aqui no primeiro pedágio. Chegando no primeiro pedágio. Geralmente são quase 10 km já rodados, ou um pouco mais. 10,6 km. E depois 15,1 km por litro. Olha como ele não faz barulho nenhum de acabamento aqui nesses... É impressionante. Agora vamos ligar de novo o piloto automático ligado, ó. Pera aí. Ao invés de apertar reset, ao invés de apertar
reset eu apertei para desligar, para cancelar ele. Vamos voltar para 100 por hora devagar. Em sexta marcha. Como sempre fazemos. Eu tenho que ficar regulando aqui na mão para ver se eu consigo deixar ele em 100, porque não tem a velocidade setada no Cruise Control. Já diga aí nos comentários o que você quer ver aqui, se quer continuar com Creta ou já passamos eles adiante logo depois do vídeo do juízo final. Algumas vezes dos faróis, né? Observe como lâmpadas convencionais, quando bem acopladas aí, iluminam bem, ó. Totalmente diferente do que no HB20. Essa visão mais próxima do painel, ó, observe como dá para iluminar bem mesmo, bem tranquilo. E o consumo, ó, 15,1 km por litro. Mais um subidão adiante. Estamos começando com 14,9 km por litro, média de 93 km por hora, 10 minutos de percurso, 16,5 km. Subidão. É bonito ou não é bonito? Deixa aí nos comentários. O painel do Creta é bonito ou não é bonito? Simples, porém aconchegante. Um carro esplêndido. Aliás, já vou antecipando aí que nota que vocês acham também que eu vou atribuir no juízo final, hein? Diante de tudo que vocês viram aí, o que vocês acham que eu vou atribuir? Vocês acham que ele está indo bem no teste? Não está indo bem no teste? Talvez o calcanhar de Aquiles aqui do carro seja essa resistência dele de desenvolver velocidade, né? Então, assim, ele tá aqui a 100 km por hora, é um trecho de um pouquinho de descida, e eu sei que ele tá acelerando para manter essa velocidade. Eu sinto que o carro tá acelerando para manter essa velocidade na descida. Os turboalimentados, eles vão soltando o carro, né? Tanto que você coloca ali o Cruise Control, se ele não for, o piloto automático, se não for adaptativo, o carro embala muito na descida os turbo, né? Os aspirados não. Radarzinho aqui antes do túnel, que vocês conhecem bem. E agora vamos acessar o túnel. Aqui no túnel, a média já é de 19 km, 19,8 km rodados. Vamos colocar no consumo instantâneo, ó. O médio está 14,8, 14,7 agora. Vamos ver quanto que é o instantâneo. 20,5 km por litro, hein? Consumo instantâneo. O Creta tem uma boa autonomia de combustível, mesmo não tendo um consumo excelente, né? Com etanol, ele teria algo próximo ali dos 500 km, porque o tanque tem 55 litros. E com gasolina, ele teria uma autonomia de quase 750 km, né? Andando nessa velocidade aqui. Quase que eu precisei frear, mas não foi dessa vez. Esse caminhão aqui vai acabar me passando na descida, ó. Era o que eu esperava. Vamos ver aqui, ó. Ele desacelerou, porque ele estava acelerando forte na subida. R$ 29.663 quilômetros. Já ultrapassamos ali em 1056 agora quilômetros rodados de teste. Quantos quilômetros já rodamos? A média está de 15 km por litro de gasolina, 94 km por hora, e já estamos com 24,4 km rodados, hein? Vai dar uma diferença pequenininha entre o Trip A e o Trip B, porque o zero em movimento. Já deixou o like? Fez essa gentileza aí? Clica no like, inscreva-se, interaja com o canal, pergunte suas dúvidas, faça parte da nossa comunidade. Faço questão de responder seus comentários ou no próprio texto aqui embaixo, no próprio espaço dos comentários aqui embaixo, ou nos próximos vídeos. Aliás, muito me perguntaram sobre a questão do Creta, dessa versão do Creta comparado com o Cactus, né? Então, assim, o Creta é muito superior ao Cactus em espaço interno, em motor, em transmissão,
Em suspensão, se você observar ali o comportamento de uma forma geral, né, para agradar a gregos e troianos, então o Creta é melhor de suspensão porque a suspensão dele é mais firme, não é tão molenga quanto a do Cactus, mas ele amortece muito bem os impactos, e também quando você anda em altas velocidades ele demonstra uma solidez e uma estabilidade incríveis, assim como o comportamento da direção, que é muito direta no Creta. Então eu tinha uma ideia, eu nunca tinha andado no Creta dessa geração, meus amigos, então eu tinha uma ideia que esse Creta aqui era muito inferior ao Creta novo, que nós testamos aqui no canal, o Creta Comfort, já modelo 2024, e não é. Lá ele é mais moderno, ele é mais ágil com motor 1.0, especialmente de baixa, no motor 1.0 3 cilindros, anda muito bem, com pouquíssimo nível de ruído do motor em altas velocidades, diferente daqui, né? Que é um pouquinho mais evidente o barulho do motor por ser aspirado na estrada. E esse aqui faz barulho na cidade e na estrada, o motor é bem evidente aqui dentro. Nada que incomoda bastante, mas é algo que eu tenho que falar. Até porque o barulho do motor entra aqui dentro, mas não é um barulho feio, né? Às vezes o barulho dos 3 cilindros é pior. Mas entre Creta e Cactus, desde que nós testamos no canal, ambos do mesmo ano, né? Creta Action 1.6 2022 e o Cactus Fuel 2022, ambos tinham mais ou menos a mesma quilometragem, inclusive. Mas o Creta é muito superior, tanto em motor quanto em transmissão, em freio, em comunicabilidade, aquela questão da direção direta, suspensão comunicativa, o carro mais comunicativo de uma forma geral. Lembrando que essa versão do Creta tem freio a disco só na dianteira, enquanto que o Creta TGDI tem disco nas 4, né? Mas, até me perguntaram se tem muita diferença de frenagem, eu senti bastante diferença de sensibilidade de freio, apesar de achar que o Creta freia muito bem esse aqui. Mas o novo era ainda melhor, né? Mas o Creta tem um campo de... a visibilidade é ok em relação ao Cactus, é o mesmo tipo de visibilidade, mas o espaço do porta-malas, espaço interno, a qualidade construtiva do carro é muito superior ao do Cactus, tá? Dessa versão do Cactus que nós testamos. O Cactus tem mais barulho, menos desempenho. Veja bem, a questão de ter menos desempenho não é levando o carro ao limite, né? Aí pode ser que ambos andem igual ou até ele anda um pouco mais, o Cactus, né? Especialmente de baixa, mas eu falo justamente no dia a dia. Esse carro aqui você dá um pezinho ele vai embora. O Cactus você tinha que ficar acelerando, e aquela falta de comunicação do câmbio com o motor, que vocês sabem muito bem, aquele excesso de troca de marchas que não era muito suave, né? E aquele balanço de carroceria não muito confortável, digno dos carros dos anos 90, que você freia, ele afunda a frente. Creta não, ele vai trafegando aqui com muita robustez, eficiência e equilíbrio de carroceria. É outro carro, tá? Então, se você estiver aí optando entre os dois... Opa, o que foi? Vai estreitar a pista ali. Se você estiver na dúvida entre os dois, vá de Creta, exceto, como eu falei, pelo consumo rodoviário com gasolina, andando em condições normais, que eu falei que no Creta pode ser um pouco pior, né? Etanol e gasolina, na verdade. O Cactus é mais econômico em todos os aspectos aqui, como vocês puderam comprovar aqui no canal. Ainda nessa questão do Creta e Cactus, o Cactus eu só acho ele mais bonito que o Creta dessa geração aqui, dessa versão, né? Que não é um casamento mais tão bonito de rodas e pneus. Afinal, não cheguei a falar, mas esse aqui tem rodas 16 com pneus 205/65. Talvez seja por isso também que ele é tão confortável assim nos buracos. Uma curiosidade, apesar do Creta TGDI ter um outro painel, né, um outro tipo de construção interna aqui, ambos têm, o Creta 22, esse aqui, e o 24 que nós testamos, ambos têm o mesmo barulhinho no painel quando passa no entroncamento de ponte, faz o estalinho bem aqui no meio do painel, mas só nessa condição. Via de regra, silêncio absoluto de carroceria, nada de batuques aqui dentro, tudo muito silencioso e muito gostoso realmente. Portanto, não vejo a hora de pegar a versão 2.0 desse ano aqui, que era um sonho de consumo meu na época. Eu queria ter uma Prestige 2017, 18, na época que era menos de 100 mil reais, acreditem. Falei e não falei mais do consumo, não.
Tá em bons 15,3 km por litro, muito inferior à maioria dos carros que passaram por aqui. A maioria deles, inclusive, fez esse consumo com etanol, né? E olha só, consumo instantâneo 20,4, 94 km por hora em 22 minutos. E nós já rodamos 35,5 km ali de distância, 15,3 km por litro. Estamos no terço final do teste. E vamos ver como é que vai ser. Lembrando que a parte final ainda tem um subidão, né? Você me diz aí, chutou mais ou menos isso? Passou longe, errou feio? Eu não sei não, viu? Acho que se eu tivesse chutado realmente, eu teria chutado muito mal, porque eu ia falar 13 km por litro. Precisei parar, diminuir a velocidade, senão pelo pedágio. E nós passamos com o Connect Car, né? Aliás, todos os carros aqui do canal têm o dispositivo, tinham o dispositivo, para que a gente não parasse no pedágio ali, então não tem diferença, não, tudo a mesma coisa. Acho que é um Nivus que vem, eu acho que eu conheço os carros de longe. Impressionante como a gente vai reconhecendo os carros que são tão parecidos uns com os outros, né? Uns com os outros, e é isso mesmo. 15,4, bons 15,4 km por litro. Tá me surpreendendo se imaginarmos a questão do consumo com etanol, que não foi dos melhores. E 41,9, 42 km rodados. Vamos ver quanto está o consumo instantâneo nessa descidinha aqui, ó. Ops, 26,1. Agora eu vou fazer suspense, vou deixar só no trip. Pronto, 42,6. Vou deixar no trip e vamos ver o que vai ser até o final do teste. Já fiz vídeo das primeiras impressões, segundas impressões, teste de convivência aí de milhares de quilômetros, como vocês sabem. Já falei da velocidade em função da rotação, comportamento acústico e dinâmico da suspensão, freios, motor, visibilidade, espaço interno. Já falei bastante coisa, então já estamos próximos ali do juízo final dos Murunduns. Vai começar daqui a pouco, olha só. E depois subidão, ó. Nossa, um contorno perfeito de suspensão. Muito gostoso mesmo. Agora subidão, que vai derrubar nosso consumo. Vocês já conhecem o túnel aqui e sabem muito bem que depois tem um veículo policial lá, veículo de polícia. E depois mais um pedágio, um S duplo e o fim do teste. Pedágiozinho se aproximando, subidão, 50,4 km rodados. O que vocês estão achando do teste aí, hein? Deixa o like aí, vai. 21 horas e 41 minutos de uma quarta-feira, depois de um expediente, de um trampo enorme. Vamos diminuindo a velocidade devagar para nos aproximarmos do pedágio. Eu já vou desligar até o Cruise Control, porque depois não andaremos mais em velocidades elevadas. Esta marcha dele entra a menos de 50 km por hora e ele fica girando em falso um pouco no conversor de torque quando você troca no sequencial, né? Até ele atingir uma velocidade que sustenta aquela marcha. Porém, vou jogar no drive de novo. Vamos passar no radar ali. – 60 km por hora, hein? Aqui é importante para vocês observarem o interior dele, ó, como é bem acabado. Deixar a luz da câmera ligada. Observe como é bonito o interior e realmente bem acabado, né? Console central,
Um bom espaço ali, ó, 2 tomadas 12 volts. Cambinho aqui sem muitos detalhes, uma alavanquinha de borracha mesmo, com a base em couro. 2 porta-copos aqui. Regulagem de altura e profundidade do volante, indispensáveis. E vamos nessa. Ó, já fez 53 quilômetros. Concluindo o teste aqui. Vocês sabem que na terceira marcação da seta para acessarmos a Dutra, que vamos medir aqui a distância e o consumo médio. Primeira marcação no chão. Deixa esse compass passar. Segunda marcação no chão. E a terceira marcação no chão. Estamos com 53,8 km rodados, 15,5 km por litro, 91 km por hora em 35 minutos, que é mais ou menos a média que sempre fazemos por aqui, ó. 15,5 km por litro. Bom, meus caros, 15,5 km por litro, mais um teste de consumo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixa o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos. Fui!